Boa noite. O maior órgão do corpo humano é a pele. Ela serve para nos proteger contra o sol e outras agressões externas. Também é importante para indicar problemas que não necessariamente têm a ver com ela. Mas hábitos como o tabagismo, o abuso do álcool e a má alimentação podem comprometer a saúde da pele. Além disso, a falta de cuidados pode gerar doenças, sendo o câncer a mais grave. Que cuidados precisamos ter com a pele? Como se proteger corretamente do sol? Que alimentos contribuem para a saúde dermatológica? Essas e outras perguntas estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos a dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética em Pernambuco, Consuelo Arruda. Também a nutricionista do Hospital das Clínicas da UFPE, Maria Auxiliadora Albuquerque. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Vamos começar o debate com a doutora Consuelo, que é quem está mais perto de mim aqui hoje nessa mesa. Então, assim, a primeira pergunta é: o que é, na verdade, a pele humana? Em que ela se constitui? Né? Esse tecido aí que me parece que corresponde a 16%. Né, É isso mesmo. A pele, como você falou, é o maior órgão do corpo humano. Então, é a nossa proteção, a nossa armadura dos efeitos ambientais. E é um órgão extremamente importante em todos os sentidos, porque ele é que mantém a harmonia, o equilíbrio do nosso interior. E também é importante na questão de exames, porque é o único órgão visível para a própria pessoa. Então, você pode se autoexaminar. Porque, por exemplo, você tem um fígado que não está com problema, você não tem acesso a ele, no seu médico, através dos exames, mas a pele não. A pessoa mesmo pode se autoexaminar. Por isso que é importante sempre você observar a sua pele, ver algumas alterações que podem estar existindo, alguma coisa que lhe chame a atenção. Daí ser um órgão tão importante para o próprio paciente, que ele tem acesso diretamente a ele. E é um órgão que está presente em todos os outros, né? Ela está presente no nariz, nos dedos, na orelha. Ele recobre totalmente, né? A pele é quem equilibra a sua temperatura, quem equilibra a sua hidratação. Então, é um órgão que a gente tem que ter muito assim, cuidado e que é fácil você cuidar da pele, desde que você saiba fazê-lo, né? Eu acho que o objetivo desse nosso programa hoje é para esclarecer ao público como você manter sua pele sadia, né? E a gente tem como, no momento que existe, vamos dizer assim, 3 pilares básicos para você ter uma pele sadia, que é você limpar, proteger e hidratar. Se você fizer essas 3 coisas, você já tem um caminho muito bem andado. E daqui a pouco a gente vai entrar em detalhe para saber como fazer cada uma dessas etapas corretamente. Mas assim, a senhora coloca que é fácil cuidar da pele, mas a verdade é que nem todo mundo sabe cuidar da pele. Né? Ou seja, como a gente está talvez falando, até a grande maioria nem saiba cuidar corretamente da pele. Aí vem as informações que nós tentamos sempre dar, né? Informar as pessoas, ao público, como você cuidar bem de sua pele. E por falta da informação, as pessoas cometem os maiores absurdos, né? E assim, para a gente poder avançar também nesse debate, a gente vai começar falando um pouco aqui sobre a exposição ao sol. A gente está na estação aí do verão, né? E as pessoas, elas frequentam muito os ambientes de muito sol, né? Abusam. A doutora Consuelo vai falar um pouquinho, depois você já pode dar sequência à fala dela. Porque um dos fatores ambientais que pode mais danificar a nossa pele é o sol no nosso clima, né? Que nós vivemos num país tropical e principalmente Recife, que é uma cidade litorânea. Então, o sol, quando você se expõe de uma forma incorreta, indevidamente, ele traz muitos problemas. Mas devemos também lembrar que o sol é vida, o sol é saúde, né? Então, a gente não quer criar nas pessoas nenhuma neurose em relação ao sol. Por exemplo, a praia é belíssima. Você dizer a um pernambucano, principalmente recifense, não vá à praia, isso é um absurdo. Você tem que curtir a praia, que é saudável, faz bem ao corpo e à alma, né? Até na depressão a gente manda as pessoas ir para a praia, ir para o sol. Agora, de uma forma correta, para evitar danos futuros importantes.
Então, como seria essa exposição correta? Primeiro, evitar se expor em demasia naqueles horários que a gente sabe de maior intensidade do raio solar, que é entre vai de... mais ou menos de 9 ou 10 horas, dependendo quando é horário de verão, aqui a gente não tem, até as 3 horas da tarde. Então, esse horário é onde existe mais a incidência do raio ultravioleta B. E onde tem a maior concentração de pessoas na praia também, né? E é aquele que induz ao câncer da pele. Antes desse horário, logo cedo, à tardinha, também tem raios que também danificam a pele, principalmente em relação ao envelhecimento. Daí a necessidade de se usar o protetor solar, que é uma das grandes armas que nós temos contra os danos causados pelo sol, que o mais importante é o câncer da pele. Porque tem outros também, tem a mancha, tem aquelas lesões que mexem com a estética, tem o envelhecimento precoce, né, que mexe muito com as pessoas, né, você envelhecer antes do tempo, isso é muito desagradável. Então, você utilizando o protetor solar, você já está ajudando muito nessa proteção. Agora, que horário usar e como usar, né? Então, o protetor solar, você deve usar sempre, de manhã até quando você chegar em casa. Porque não é só quando você vai para a praia. Se você vai para o trabalho de manhã, quando você acorda, é um hábito você, quando você fizer sua toalete, colocar o protetor solar. Quando você está exposto numa praia, numa piscina, no campo, então você deve repor pelo menos de 2 em 2 horas. Ou então, quando você sua muito, quando você se banha na água da piscina ou da praia, que nenhum protetor solar ele é totalmente, todo ele é hidrossolúvel, todo ele sai com a água, uns demora mais, mas todos saem, então você deve repor. Quando você está muito exposto, mas na sua rotina do dia a dia, não precisa de 2 em 2 horas você está colocando. Né? Doutora Auxiliadora, assim, as pessoas elas vão continuar indo para a praia e com frequência maior mesmo no verão, né, nessa estação que a gente está vivenciando agora, e elas vão utilizar o protetor solar com base em informações que muitas vezes são empíricas ou que são passadas de uma pessoa para outra. Doutora Consuelo já trouxe aqui algumas informações sobre o uso adequado, mas eu gostaria que a senhora falasse, inclusive, sobre os tipos de protetores solares que existem. Por exemplo, a gente sabe que tem protetores solares com uma variação muito grande de fatores, né? Tem o fator 15, 20, 30. Como é que isso funciona? Bom, na verdade, eu acredito que o fator está relacionado, não é, com o tempo que você pode, não é assim, o tempo que você pode passar e expor. Quer dizer, não quer dizer que você tenha um fator, por exemplo, 50, significa que você está 100% protegido. Né? Então, de fato, você tem que fazer, como a doutora Consuelo falou, você tem que estar renovando, não é? E é claro que aí também vai depender do tipo da pele, é claro que isso também é um fator, não que uma pele escura deva não utilizar, de jeito nenhum. Acho que acredito que isso até é um pensamento equivocado. Todos nós devemos utilizar o filtro solar. E um aspecto importante que eu acho é em relação à vitamina D. Hoje em dia, eu tenho encontrado frequentemente no consultório uma deficiência de vitamina D, né? Está sendo quase que epidêmica. Então, a maioria dos meus pacientes estão com deficiência de vitamina D e que a gente supõe que possa ser por conta dessa não exposição ao sol, que a gente sabe que a vitamina D, a exposição ao sol é muito importante. Quer dizer, se a pessoa vai num horário muito cedo e usa um protetor, ela pode estar evitando exatamente a presença da vitamina D. E aí a doutora Consuelo pode também depois falar um pouco, mas eu acredito que 20 minutos, não é, desse período exatamente anterior à maior incidência dos raios, não é, ultravioleta, você poderia utilizar, não utilizar o filtro, não é, 20 minutos exatamente com essa preocupação da vitamina D, porque, de fato, hoje em dia, tem sido uma preocupação para nós, profissionais de saúde, essa deficiência generalizada de vitamina D, entendeu? E não se justifica, apesar de que é o que está sendo ainda muito estudado, né, a razão dessa deficiência, mas, assim, a princípio não se justificaria, porque a gente vive numa cidade, num país, né, onde você, constantemente, você está exposto ao sol. Né? Então, assim, e por que a vitamina D é tão importante, né, para
Pode concluir então o seu D, raciocínio, depois a senhora traz a resposta para essa pergunta. A vitamina D hoje é considerado um hormônio, né? Então ela é importantíssima na regulação do cálcio, dos ossos, para a saúde dos ossos. Então a vitamina D é muito importante para a pele, entendeu? Então assim, como a vitamina A também tem uma importância muito grande, né? Então assim, de fato é fundamental o consumo, né? E o sol tem um papel importantíssimo nessa ativação, né, da vitamina D. E também se torna até uma coisa assim, um pouco polêmica, porque o próprio paciente diz, poxa, eu vou para o dermatologista, ele disse que eu devo evitar o sol e usar protetor solar. Eu vou para o ginecologista, ele disse que eu tenho que levar sol por causa da osteoporose. Eu vou para o nutricionista, então ele fica meio perturbado. O que é que eu devo fazer? Então vamos, assim, tentar explicar de uma forma correta. O protetor solar, ele não protege 100%. Nem que você, mesmo você colocando a quantidade certa que ninguém coloca, ele protegeria 100%. Porque para você ter, por exemplo, um protetor solar cujo fator de proteção é 30. Então, para ele ter essa proteção, você teria que colocar, por exemplo, uma colher de sopa para a parte do corpo, uma colher de sobremesa para o rosto. Ninguém coloca essa quantidade, porque se você fosse comprar um protetor solar, só daria para você usar umas 3 vezes. Então, a gente sabe disso, as pessoas não usam a quantidade certa, ela usa menos. Então, isso também faz a atuação do sol existir. O problema da questão da vitamina D, no nosso clima, nós estamos expostos ao sol. Como a nossa colega nutricionista, auxiliadora, falou bem, a vitamina D, ela tem um comportamento quase hormonal. E com a idade vai caindo, porque assim, o precursor, porque existe o precursor da pele e o sol transforma em vitamina D. Então isso também vai diminuindo pela idade, não é questão só do sol. Existem estudos que estão se vendo isso. Então, não é a questão de você se proteger do sol contra outros fatores que vai alterar a vitamina D. Então, isso está sendo assim, muito discutido na questão da dermatologia, porque não é isso. Agora, o protetor solar, ele deve ser colocado sempre. Se você vai para a praia cedinho, você coloca o protetor solar, porque aquele sol cedinho, ele é muito rico nos raios solares do tipo A, que induz ao envelhecimento. O que induz ao câncer da pele é o de mais tarde, que é o depois de 10 horas. Quer dizer, se você quer ter sua pele sadia, você tem que proteger. E também não só se lembrar da luz do sol. A luz que a gente chama indireta, a luz fria, a luz visível, é a luz do computador, os raios do computador, da lâmpada. Então, isso com o tempo, principalmente... Mas para isso não precisa botar o protetor. Não, precisa sim. Para ficar na frente de um computador? Veja bem, eu trabalho com computador o dia inteiro. E até quando chegar em casa eu vou de novo. Eu estou recebendo os raios diretamente no meu rosto. Então, eu tenho que me proteger. Porque isso se for 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas tem pessoas que são anos. Pessoa, por exemplo, o arquiteto que usa aquelas planilha, aquela mesa meio inclinada que aquela luz fria fica em cima dele. Ele tem que se proteger. Doutora, então daqui a pouco as pessoas vão poder alegar como uma questão insalubre, como uma causa trabalhista. Mas, meu filho, já existe isso. Me desculpe a intimidade. Mas, olha, veja bem, existe uma discussão da dermatologia e que nós estamos ganhando essa causa de o protetor solar não ser mais tido como cosmético, e sim como medicamento. Por quê? Porque no momento em que ele se transforma em medicamento, ele se torna mais barato, porque os impostos são menores, e ele pode ser doado pelo governo. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na rua, porque a gente não está falando aqui só em praia, a gente está falando em exposição ao sol. Então, o carteiro, o trabalhador da construção civil, o homem que trabalha no campo, ele está recebendo o sol. Então, já tem estados que têm firmas assim, que são obrigados já a entregar ao seu funcionário o protetor solar. Então, doutora auxiliadora, vamos falar agora de efeitos colaterais. Né?
ao mesmo tempo que é necessário, o sol é necessário para estimular a vitamina D, o protetor, ele coíbe, né, a presença... Mas ele não coíbe totalmente. Pronto. Ele Então, tira os excessos, mas o sol atua. Coíbe parcialmente. Parcialmente. Na verdade, mas a simples aplicação do protetor pode trazer alguma consequência também para a saúde do usuário? Não, a não ser que a pessoa tenha realmente algum componente ali alergênico, que aí a pessoa, lógico, quando for prescrito, isso vai ser verificado. Mas assim, como efeito colateral, eu desconheço. A não ser que use num veículo inadequado. Por exemplo, uma adolescente que tem acne, que tem espinha. Aí coloca um protetor à base de creme e oleosidade. Então, ela vai piorar a espinha dela. Mas porque usou inadequadamente? Ela tem que usar um protetor solar cujo veículo seja o gel, que é próprio para as peles oleosas. Então, não é o protetor, é o veículo. Proteger a pele com o filtro solar jamais poderá danificar a pele. E a questão da vitamina D é uma coisa polêmica e a gente sabe que não tem a ver. Né? Até 10 minutos que você se expõe ao sol sem nada, você já... É algo, assim, realmente bastante polêmico, a questão mas que, de fato, é algo que a gente tem observado, né? Uma deficiência frequente em pessoas jovens, não só em pessoas de idade, em pessoas jovens, a deficiência de vitamina D. Quer dizer, essa deficiência, é claro que a gente pode também associar a erros alimentares, a outros problemas de absortivos, né? Mas é algo que realmente está bastante frequente, entendeu? Os hoje hábitos em dia, culturais mesmo, hoje as pessoas estão muito mais presas em suas residências, na frente do computador mesmo, do que expostas ao sol. A praça hoje, que antes era pública, ela hoje é o quarto, exatamente. Né, as pessoas estão dentro de shopping, né, dentro de lugares, e nós temos de ambientes também, fechados, quer dizer, isso aí nós também... temos o protetor solar oral, não é só o tópico. Então, hoje, você sabe que a tecnologia, principalmente na questão da qualidade de vida, está desenvolvendo muito. Então, nós temos o protetor solar oral. Você toma o comprimido, onde tem substâncias que vai proteger, que são os antirradicais livres, que vai proteger você da ação também do sol. Aqui no Brasil, nós não utilizamos muito, porque nós temos sol o ano inteiro. Mas nos países... principalmente os países nórdicos, os países europeus, que têm sol por um determinado tempo. Então, naquele tempo, eles usam muito o protetor solar oral. Quando passa o verão, que sempre é curto, 2 meses, então eles não tomam mais. Aqui a gente não usa mais, porque você teria que tomar o ano inteiro. Mas não pode vir adicionado a algum tipo de alimento? Não, você toma você ele... Pode você ter pode ter alimento, mas não é né? suficiente. Mas você não, tem que não fazer ele teria oral. O mesmo efeito, Então, assim, no Brasil ainda não se usa com muita frequência. A gente usa muito naquelas pessoas de risco. Tipo assim, aquela pessoa cujo perfil pode levar a ter o câncer da pele. Tipo, uma pessoa de olhos claros, cabelos claros, pessoas que têm antecedentes familiares de câncer de pele, pessoa que se expõe muito ao sol por motivo ou do lazer ou da própria profissão. Então, essas pessoas têm que ser muito mais protegidas do que aquela que não tem esse perfil. É uma pessoa que tem uma cor mais morena, porque a própria melanina também é uma proteção ao sol. E, às vezes, não trabalha exposto ao sol, não tem histórico nenhum. Então, há uma diferença. Então, nessas pessoas de um perfil mais próprio para desenvolver o câncer da pele, essas pessoas já têm uma indicação de usar também o protetor oral. Que é coisa assim moderna, né? Pronto, vamos trazer um componente aí da área de alimentar, da área da nutrição, mas depois a gente volta para falar sobre o bronzeador, né, que é uma outra questão. Mas aí, doutora, até que ponto, né, os hábitos alimentares eles são importantes para que a gente possa ter uma pele saudável? Veja bem, é muito importante que se tenha uma alimentação equilibrada, né? Na verdade, a gente não pode falar de um nutriente específico, apesar de que hoje você vê muito se falar do beta-caroteno, que tem nos vegetais amarelos, né? Você fala dos antioxidantes, dos alimentos que são ricos em selênio, né? Na castanha do Pará. Então, existe uma série de alimentos hoje em dia que você vê na literatura e que você vê também até nas revistas hoje, né? Que
que se apresentam aí, que hoje em dia é uma curiosidade muito grande sobre estética e saúde. Mas, na verdade, o aspecto primeiro para você ter uma pele saudável é você ter uma alimentação balanceada. Então, essa dieta da gente ocidental é uma dieta, na verdade, que favorece a acne, que é uma dieta rica em gordura saturada, que é uma dieta rica em carboidratos de índice glicêmico elevado, né? Quer dizer, os açúcares, né? Que é pobre em frutas e legumes. Então, na verdade, a gente pode ver que o Ocidente, principalmente, existe uma prevalência grande de acne e que tem alguns trabalhos já mostrando uma relação com essa dieta ocidental, né? Que é uma dieta realmente cada vez mais, não que aquela ideia, aquele mito, né, do chocolate provoca acne, né? Não tem esse mito, né, que o chocolate mito mesmo? É um mito. É um mito. Realmente não tem base de que o chocolate, pelo contrário, o chocolate mesmo, o cacau, tem uma substância, tem os flavonoides, que são antioxidantes, que você pode, inclusive, indicar para você ter uma pele saudável. Você comer um chocolate com 70% de cacau, numa quantidade, claro, razoável, não iria trazer nenhum malefício, pelo contrário, entendeu? Então, na verdade, a primeira coisa, né, que eu acho que tem que ficar claro para a população é que precisa-se ter uma alimentação saudável, não é, rica em frutas e verduras, se preocupar com a hidratação, não é? E um aspecto muito importante que a gente aprendeu muito da saúde da pele, né, nós nutricionistas, foi através das doenças carenciais, né? Então, por exemplo, a experiência que a gente tem hoje em dia com os pacientes que fazem gastroplastia, por exemplo. O que seriam doenças carenciais? As desnutrições, né? A deficiência mesmo de todos os, né, proteico-calórica que a gente viu há um tempo atrás, que a gente via há um tempo atrás nas crianças e que cada vez é mais raro. E hoje em dia a gente vê essa desnutrição no adulto, por exemplo, aqueles que fazem a cirurgia de estômago, por exemplo. E que realmente são pessoas que têm uma pele, você vê claramente, uma pele, vamos dizer assim, sem elasticidade, sem brilho, né? E aí a gente vê claramente ali a deficiência do zinco, a gente vê a deficiência da proteína, a deficiência do selênio, a deficiência da vitamina A, enfim, a deficiência. Mas é importante que se saiba que é uma deficiência de vários nutrientes, porque é muito comum falar, não, olha, isso aí é uma deficiência de zinco. Pontuar apenas um nutriente. E isso a gente cai num erro, entendeu? E talvez se eu tivesse de eleger um dos nutrientes, eu colocaria em primeiro lugar a proteína. Está entendendo? Porque a proteína é estrutural, né? Então é muito importante na formação da pele, né? Por exemplo, a quinua. A quinua é um cereal que hoje em dia está sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde como o leite materno, entendeu? Por conta dos benefícios que ela traz. E é um cereal e, ao mesmo tempo, tem um teor proteico e não tem, por exemplo, a gordura saturada que tem, por exemplo, a carne vermelha, entendeu? Quer dizer, então nós temos, não é, vegetais hoje em dia que a gente encontrado pode ter com frequência aqui? A quinua, não diria que é uma coisa, eu estou assim, ilustrando a importância da proteína vegetal, não só a proteína animal, não é? Mas assim, a gente tem também nas leguminosas, entendeu? Por exemplo, nos feijões, no grão de bico, não é? E quando misturado com os cereais, forma uma proteína de alto valor biológico. Sem dúvida alguma, é importante o consumo, não é, da proteína animal, não é? Do peixe, da carne vermelha. Agora, de fato, dá preferência a essas carnes com teor de gordura, né? Porque aí, em relação à gordura saturada, tá certo? E a esses alimentos ricos em carboidratos simples, aí, de fato, esse tipo de dieta realmente pode prejudicar a saúde da sua pele. É criar uma variação, mas deixar um pouco de lado os embutidos, por exemplo. Esses xenobióticos, né, como a gente chama, que são alimentos realmente tóxicos, eles são tóxicos. Inclusive o selênio, ele tem um papel, vamos dizer assim, que tem na castanha do Pará, que não precisa comer em grande quantidade, basta 2 castanhas, que vai te proteger dessas substâncias tóxicas que a gente encontra nos alimentos industrializados e que, infelizmente, hoje em dia, é um alimento extremamente consumido pela população. Não né? tem mais alimentos Os que entram nessa linha embutidos, da proteção? De um modo geral,
os alimentos industrializados, todos. Não, que entram na linha da proteção. Tem. Olha, todos os alimentos que são, por exemplo, ricos em vitamina C. A vitamina C é um coringa que a gente tem, assim, como um antioxidante. Entendeu? Então, são todas as frutas. De um modo geral, elas têm vitamina C e os vegetais também, né? Então, a vitamina E, onde tem, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, né? As gorduras essenciais, as gorduras saudáveis, né? Também é bastante importante, né? Como protetor, né? Então, assim, e, por exemplo, as oleaginosas, né? Por exemplo, tipo, a linhaça também é bastante interessante, né? Doutora, a gente vai fechar esse bloco, só mais uma perguntinha. As aftas, elas são consequência de problemas emocionais ou elas podem ser consequência de problema alimentar também? Né? Que são explosões que acontecem exatamente na pele. Tem os dois fatores, né? Tem a ver com certeza tem a ver com deficiência, né? Tem a ver com deficiência de complexo B e também pode ter um fundo emocional ou pode ter um outro tipo de problema, não é, interno, outros fatores de estresse também que pode levar. Qual a diferença para a aplicação na pele de um protetor solar ou de um bronzeador, né? Essa questão a gente deixa para o próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando suas perguntas ou comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter @opiniãope. A gente volta dentro de 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é saúde da pele. Participam do debate a dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Estética em Pernambuco, Consuelo Arruda. Também a nutricionista do Hospital das Clínicas da UFPE, Maria Auxiliadora Albuquerque. E no bloco anterior, nós deixamos no ar uma pergunta: qual a diferença, né, o que difere o bronzeador do protetor solar? A gente falou bastante sobre o protetor solar e vamos ver se a gente destaca um pouquinho agora o bronzeador, para depois a gente partir para outros tópicos. O bronzeador são substâncias utilizadas para estimular mais a ação do sol. Então, na realidade, nós dermatologistas desaprovamos o uso do bronzeador, porque vai danificar mais ainda a sua pele. O protetor não, ele vai proteger a pele, vai evitar o efeito do sol na sua pele. E o bronzeador vai estimular. Quer dizer, hoje em dia quase não se usa mais bronzeador. Isso foi na época, por exemplo, da minha adolescência, há anos e anos atrás, porque o protetor é da década de 80 para cá, antes era bronzeador. Mas em algumas praias, inclusive daqui da região metropolitana, a gente vê uma presença muito grande daqueles bronzeadores. Poucas pessoas usam. Né? As pessoas esclarecidas não vão usar, porque aquilo vai danificar mais a pele, porque você vai potencializar a ação do sol. Então, vem um bronzeador, vem um bronzeado que é uma coisa danosa à pele, que é a pele se protegendo do efeito maléfico do sol. Ou seja, pele bronzeada não é pele saudável. Não é saudável. É bonita, mas não é saudável. O filtro não impede o bronzeado, né? Você, de uma certa forma, você também pega uma corzinha. Pega uma cor, né? Agora, de fato, realmente você tem que proteger a sua pele do sol, né? Até porque aquele horário perigoso é o horário que a maioria das pessoas frequentam, né? Geralmente as pessoas vão à praia no período e no horário onde realmente tem maior ação. E assim, eu acho ainda pior quando você vê aquelas pessoas levando crianças. Os pais levando crianças assim, pequenas, no horário de 11 horas, meio-dia, ao invés de acordar cedo e ir para o sol cedinho da manhã, depois de ter outros afazeres, não. Eles chegam 11 horas levando as crianças, que a pele é ainda mais vulnerável à ação do sol. Bom, e o nosso programa é Saúde da Pele. Temos aqui uma pergunta da Janete de Piedade. Ela diz: minha pele, apesar de acneica, apresenta descamação em algumas áreas do rosto, como queixo e bochecha. Eu fiz tratamento para conter a oleosidade com ácidos. É possível que algum medicamento tenha influência sobre isso?
como posso diminuir a aparência de escamas? Não, é o seguinte, geralmente a pele acneica ela é uma pele oleosa, ela tem um excesso de oleosidade. E isso leva a uma disfunção da pele que é chamada a dermatite seborreica, que ela se caracteriza por aquela descamação que parece uma caspazinha, que atinge também couro cabeludo. Então, essa ouvinte que fez a pergunta, ela não está tratando adequadamente a pele dela. E também não foi os ácidos que ela utilizou que fez surgir a dermatite seborreica. É próprio do tipo de pele que ela tem. Ela tem que corrigir as duas coisas. Jurema, de Tamarineira, tenho manchas causadas por espinhas da adolescência. Uso um remédio, Vitanol A, mas ainda tenho algumas cicatrizes. O que posso fazer para melhorá-las? O laser é uma opção mais eficaz? Olha, veja bem, o Vitanol é o ácido retinóico. O ácido retinóico vai melhorar as manchas, mas não as cicatrizes. As cicatrizes têm alguns procedimentos através da utilização dos peeling químicos, dos peeling físicos, existe um abrasamento que é como se fosse fazer um lixamento, que pode melhorar. Agora, ter a pele como se não tivesse nunca tido acne é difícil, mas pode atenuar bastante. A Eneida Pereira, de Casacaiada, qual a ordem dos cuidados diários com a pele? Lavar, proteger e hidratar? O que significa tonificar a pele? Inclusive, eu queria aproveitar essa pergunta dela e perguntar, a gente deve realmente lavar ou se banhar quantas vezes? 1, 2, 3 banhos por dia? Isso é, de alguma forma, prejudicial também à saúde, um excesso de zelo? Olha, veja bem, em relação ao banho, o banho, ele quanto mais demorado, quanto mais água morna, quanto mais sem sabor, mais ressecada a pele fica. E isso é um dos grandes problemas nosso, é o ressecamento da pele, né? Então, o banho deve ser rápido. Você pode tomar 2, 3 banhos por dia, às vezes até por conta do calor, que é muito quente no nosso clima. Mas ser aquele banho rápido, ensaboar uma vez por dia. E nesses outros banhos, ser mais o banho de se molhar e lavar as partes íntimas, né? E evitar o ensaboamento exagerado. Tem gente que usa bucha, usa um monte de coisa. Poxa, não há necessidade, você danifica a sua pele. Utilizar o sabonete adequado, por exemplo, rosto. Rosto é sempre bom utilizar sabonete líquido. Porque o sabonete líquido, ele é feito à base dos tensores. Ele não tem a soda cáustica, que é o que dá solidez ao sabonete. Sem precisar citar marca, que tipo de sabonete? Sabonete, olha, o sabonete líquido, que seja, por exemplo, a base, se você tem uma pele oleosa, a base de amamelis, a base do extrato de ervas, uma pele ressecada, aí você já usa a base de ômega 3, a base de pepino. Por isso que é bom a pessoa sempre procurar um dermatologista, porque nós temos na nossa rede pública excelentes dermatologistas. Realmente, Pernambuco, ele é bem servido de dermatologia. Então, você vai a um dermatologista e ele lhe orienta que tipo de sabonete usar. A ordem seria essa: limpar, hidratar e proteger. Ela pergunta também tonificar. O que significa tonificar? Tonificar é o uso de tônicos, que se usava muito antigamente. Eu não valorizo, eu acho que não tem, a não ser o hábito de se usar, mas para mim não tem valor. O que você deve usar é, por exemplo, lavar com o sabonete adequado, hidratar com um bom hidratante à base de ceramidas, à base vamos dizer, de extrato de semente de uvas, no veículo adequado. Se você tem uma pele oleosa, tem que ser em gel. Se você tem uma pele envelhecida, ressecada, tem que ser em creme. Ou então uma pele mista, vamos dizer, pode ser um cero. Agora, o ativo é que é o que vai hidratar, e pode ser ceramida, extrato de ervas, tem vários hidratantes bons no mercado. E depois que você hidrata, se você já tem mais de 25 anos, 30 anos, aí você tem que revitalizar. Aí a utilização da vitamina A, da vitamina C, do colágeno. E depois você vai proteger. Aí é quando você bota o protetor solar. O protetor solar sempre é o último ativo a ser colocado. Doutora Maria Auxiliadora, ingestão de bebidas. Quer dizer, a água é importantíssima, né? Mas as pessoas ingerem muito refrigerante, cerveja, uísque, cachaça, enfim, nós temos culturalmente assim, um hábito de
beber muito, né? Não falo por mim, obviamente, né? bebida Mas digo, a nossa alcoólica, sociedade, ela bebe muito. Então, verdade. tem a bebida recreativa e tem a bebida para a hidratação. Gostaria que a senhora falasse sobre Bebidas de um modo geral. os efeitos desses consumos. Então, é muito importante a hidratação. É claro, a hidratação não só externa, como você ingerir, não é, sucos. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de sucos, não é, onde você pode bater mamão, laranja, que são frutas que têm o beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. Você pode colocar dentro desse suco, você pode colocar tipo a chia, ou você pode colocar a linhaça, que tem o ômega 3. Então, você poderia fazer um coquetel, vamos dizer assim, protetor, principalmente para essa época do verão. Você também pode usar um coquetel tipo suco verde, onde você coloca... É importante que essas folhas sejam sem agrotóxico, né? Isso aí é algo que eu sempre recomendo, né? Então, você pode colocar a couve, você pode colocar o pepino, né? Que são substâncias que protegem e que, de uma certa forma, evitam, vamos dizer, esses alimentos industrializados, eles protegem você desses alimentos. É como se fosse um desintoxicante, vamos dizer assim. Já o refrigerante, né? É ruim para a pele. E aí o refrigerante, ele é um anti-alimento. Por quê? Ele tem substâncias que quelam, que roubam as vitaminas, formando sais. Então, você junta, está entendendo, com o ferro, com o cálcio, formando substâncias insolúveis e você elimina. Quer dizer, então, o refrigerante, ele não só faz mal por conta do açúcar, ele não só faz mal pelos aqueles corantes, por todas aquelas substâncias que tem, mas também pelo fato de ser um anti-alimento. Então, de fato, o refrigerante é algo que você não deve utilizar para se hidratar. Nós somos o país da cerveja, né? E aí a bebida a cerveja alcoólica, chega a hidratar? A gente sabe que o contrário, né? O álcool, ele é hidrófilo. Então, pelo contrário, ele rouba. É por isso que você sente sede, né? Então, assim, pelo contrário, e o efeito do outro dia, normalmente, é de você ter que se hidratar por conta exatamente do efeito deletério do álcool. Então, o álcool é péssimo para a pele. Né? O álcool realmente... Inclusive, até recomenda-se. Por exemplo, se você está tomando um vinho, aí você tem que beber com água. Tá com água então, junto, se você... O vinho, né, a bebida alcoólica, o ideal é você ter essa preocupação de se hidratar. Infelizmente, por exemplo, a cerveja, as pessoas não têm, não é o hábito de tomar cerveja e de ficar se hidratando. Isso é um hábito mais quando se toma o vinho. Ao contrário, tomam para matar a sede também. Pelo contrário, exatamente. Colocam a cerveja como sendo algo que seja como se fosse algo para se hidratar. E que é falsa essa ideia, né? Então, qualquer bebida alcoólica, ela é justamente o contrário. Você vai ressecar a sua pele, né, com o uso continuado da bebida alcoólica. E aí a necessidade dessa hidratação se torna maior. Uma pergunta da Heloísa de Tegipió. Sofro do efeito sanfona. Como posso diminuir o aspecto das estrias? É verdade que o tratamento só tem eficácia para aquelas avermelhadas? Olha, as estrias, na realidade, é como se fosse uma cicatriz na pele. Então, aquelas estrias esbranquiçadas, a gente não consegue dar grandes melhoras. Mas aquelas que são avermelhadas e às vezes até um tom violáceo, às vezes até elevado, tem uma elevaçãozinha, a gente tem uma melhora muito boa estética. Agora, dizer que sai totalmente é irreal, porque aquilo é uma cicatriz. Agora, esteticamente, dá uma melhora muito boa, tratada adequadamente. Doutora Consuelo, fala-se tanto de câncer de pele associado à questão da exposição ao sol. Mas não é somente o sol o causador? O grande ou ele é apenas o vilão? Não. Ou que já é muita coisa? O grande vilão do câncer da pele é o sol, né? Agora, tem outros fatores. Tem a questão racial. Por exemplo, as pessoas morenas, elas desenvolvem menos o câncer da pele. As pessoas claras, brancas. Tem a questão da genética, ter familiares que já teve. Então, tem vários outros fatores, mas o grande vilão é o sol. E, às vezes, as pessoas se protegem, mas não se protegem adequadamente. E o homem, por exemplo, a gente encontra uma grande incidência de câncer de pele no pavilhão auricular, na orelha. Porque ele se protege o rosto, mas esquece de proteger a orelha. A mulher ainda tem um cabelo que
que protege mais. O homem bota o boné, mas a orelha fica de fora. Então, são coisas assim, são detalhes que a pessoa tem que ter cuidado. Outro dia eu estava numa dessas entrevistas e perguntaram a mim se precisava botar protetor solar na planta do pé. Foi uma pergunta que foi feita. Bem, se você se deita para se pegar sol e põe a planta para o sol, então é possível que ali possa existir alguma coisa, mas não é usual. Agora, áreas como pavilhão auricular, região de colo, que é que você pega um sol, porque a pessoa bota o boné, protege o rosto, mas e o colo? Então, são áreas onde você encontra incidência grande. Qual o grau de risco da exposição eventual? Tipo, uma pessoa que não costuma estar no sol, mas num determinado dia ela passa aquele dia inteiro. Seja na construção de alguma coisa, né, na sua casa, seja na praia, seja em qualquer atividade. E de repente ela passa o dia inteiro sendo exposta ao sol. Isso pode ser suficiente para desenvolver uma doença como câncer? Não necessariamente. É porque você tem o efeito do sol imediato e o efeito tardio. O efeito imediato é como você falou, aquela pessoa que nunca mais foi para o sol e passa o dia todo. Aí vai ter o quê? Queimadura do 1º grau, até de 2º grau, formação de bolhas, manchas, mas não necessariamente o câncer da pele, porque o câncer da pele é um efeito acumulativo dos raios solares. Então, não é assim, porque eu um dia fui para a praia e passei o dia todo e me queimei, que eu vou desenvolver um câncer de pele. Mas sim por toda a minha história, entendeu? Então, o efeito imediato é esse efeito do desconforto, da ardência, da bolha, daquela queimadura do 1º grau. A doutora Maria Auxiliadora, tem uma pergunta aqui da Maria Clara, de Boa Viagem. Quais os alimentos indicados para quem deseja reduzir a oleosidade? E quais são os mais prejudiciais à pele com acne? Então, veja bem, como eu falei inicialmente, não é? É importante que tenha uma alimentação saudável, balanceada. Então, é importante, por exemplo, o consumo dos vegetais, das frutas e verduras, tá certo? Então, pelo menos, vamos dizer, 3 frutas por dia, para você atingir suas necessidades de vitamina C, né? Pelo menos 2 porções de legumes por dia, né? Aí, vegetais crus e cozidos, né? É importante você ter a leguminosa, né? A presença da leguminosa, que é o feijão, e do cereal também é bastante importante, de preferência integral, né? É importante os óleos essenciais, como o azeite de oliva, por exemplo. E é interessante que haja uma redução, né? do que for carboidrato simples. O que é isso? Bolacha, né? Uma coisa que hoje em dia se consome muito pouco e que deveria voltar a consumir são as raízes de tubérculos. Então, por exemplo, o inhame, a macaxeira, a batata, as pessoas deixaram de consumir, não é, esse tipo de alimento e estão preferindo o quê? Pão, bolacha e biscoito. Pão, bolacha e biscoito. É o que a população hoje em dia consome. E que, de fato, mesmo a bolacha integral, mesmo o biscoito integral, não se compara com as raízes de tubérculos. A Ramone das Graças, o consumo excessivo de beta-caroteno pode alterar a cor da pele? Sim. A carne de porco e camarão podem causar espinhas e prejudicar a pele? Isso é mito. Colocou aí as 2 perguntas. É mito, entendeu? Então, assim, existem algumas pessoas que falam dos alimentos que são, por exemplo, linfagogos, que são alimentos que dificultam a cicatrização. E teve um tempo que se colocava muito como a carne de porco, né? A carne de porco ainda é hoje, né, considerada algo que o povo chama de remoso, né? Que é algo que dificulta se você tem alguma cicatrização, que dificulta. Isso não tem base científica, tá certo? Isso não tem base científica. Inclusive, hoje em dia, a gente tem que ver que parte do animal que você consome. Você não pode generalizar carne de porco, tá entendendo? Se você come a bisteca, é uma coisa. Se você come a costela, é outra. Se você come o lombo, é outro. São composições completamente diferentes. Se você come a asa da galinha, a asinha da galinha, que é gordura pura e gordura de pior qualidade, é completamente diferente do que se você come o peito da galinha, né?
Então, na verdade, essa ideia da carne de porco é uma ideia equivocada. E também porque antigamente o porco era criado na lama. Na lama. Hoje o porco hoje em dia tem... Eles são criados em, como é que se chama aquela? Confinados. Confinados. Né? Então é uma carne saudável. Certo. Entendeu? Doutora Consuelo, entre as várias funções da pele, e a gente até já tocou nisso no início do programa, tem a função estética. E são muitos acidentes que acontecem, onde as peles das pessoas são deterioradas, né? Tem as queimaduras que deterioram essa pele. E hoje a ciência avança, inclusive, para uma possibilidade de transplante de pele. Em que estágio a medicina no mundo, e particularmente aqui no Brasil, se encontra nesse quesito? Olha, porque veja bem, tudo que envolve agora a estética, o rejuvenescimento, a ciência tecnológica está trabalhando muito nisso. Então já está a questão do transplante de pele em casos de queimadura, de reconstituição de faces por acidentes, até por questão de perda de substâncias por acidente com animais, né? Então, isso está uma coisa muito desenvolvida. E também tem a questão da célula... tronco, né? Da célula tronco, que hoje está sendo experimentalmente muito utilizada, até na questão do grande problema nosso, que é o cabelo branco, que a gente nunca consegue como resolver isso, né? Até hoje você não tem tratamento para o cabelo branco, mas experimentalmente já está utilizando isso e está... Acho que daqui a um tempo a gente não vai pintar mais o cabelo, né? No meu caso, que é da idade mais... A idade boa, né? Que é a terceira idade. Certo, e agora eu vou cobrar de vocês essa velocidade mesmo para a gente ver se atende mais algumas pessoas. O Fernando do Moreno pergunta quais são os protetores mais indicados, os industrializados ou os manipulados? Olha, aí depende muito do dermatologista que indica, porque às vezes tem por exemplo, protetor solar, que você consegue botar um pigmento que dá uma estética melhor, que pode botar algum revitalizante. Aí tanto faz, isso aí depende muito da linha de cada dermatologista. Alan Souto, existem suplementos alimentares que podem melhorar a saúde da pele, doutora auxiliadora? Existem, você pode... Dependendo, claro, você tem que saber, porque para você passar um suplemento, você tem que saber fazer uma anamnese alimentar, entendeu? Você saber se, na verdade, exames laboratoriais, para você ver se tem alguma deficiência, ou clínica, ou laboratorial, ou pelo histórico alimentar. E aí, hoje você pode fazer manipulado, como você também pode utilizar os da indústria farmacêutica. Doutora, só temos um minuto. Uma perguntinha aqui do Felipe da Tamarineira. A exposição à poluição pode causar danos à pele? Ou seja, andar pela rua do Recife, ser um transeunte no Recife, por exemplo, né? Com esse volume todo de carros, isso pode realmente trazer algum problema para a pele? Pode sim, a poluição pode obstruir os poros através de poeira, né? Com certeza. A poluição dos carros. Dos carros, isso tudo afeta a pele. A poluição do cigarro, né? Você não é fumante, mas o fumante ao seu lado, você também... Isso danifica também a pele. E aqui a pergunta da Andréa, da Madalena. O sexo faz bem à pele? É verdade que o sexo faz bem à pele? Eu acho que o sexo bem conduzido faz bem a tudo, né? O corpo, a alma, pelo toque e pelo... desde que seja bem orientado, bem conduzido, né? E desejado. A gente percebe realmente que é preciso outros programas para poder a gente avançar mais, não diria nem esgotar, mas para a gente avançar mais nessa discussão, que é bastante interessante. E a gente agradece a participação de vocês. E eu me coloco à disposição. Agradecemos a participação de você também, que participou, mandando perguntas ou que ficou em casa nos acompanhando. Então, a todos uma boa noite e até o próximo programa.